dando continuidade à série de lives que a gente faz toda semana, às 11 horas ou às 2 da tarde, no pla.eco.br, na Pegada Verde. Hoje a gente tem a Milena Miziara, que desde 2018 adquiriu uma propriedade rural e hoje ela cultiva frutas. A Milena é formada em jornalismo e aí eu quero saber um pouco da sua história, o que aconteceu com você, que você abandonou o jornalismo, foi para o interior, não sei se você já estava aí, se continuou, e aí você partiu para o cultivo de frutas, e hoje você é uma excelente produtora de manga. Eu sei que eu já consumi da sua manga, já vendi a sua manga. O produto seu é incrível, maravilhoso. Eu sei que você tem novas técnicas de cultura que você vai divulgar aqui, que você vai falar um pouco de microbiologia. Mas antes disso, eu quero saber um pouquinho de como é que tudo começou. Você que vem da área do jornalismo, da área da comunicação, conta um pouquinho para a gente. Aliás, nós temos uma pessoa da área de comunicação assistindo a gente, que é a Kátia Marinelli. A gente já fez uma entrevista com ela é proprietária da On News, Sim, e eu ela também conheço. trabalha para o mundo orgânico. Conheço a Ela trabalha, Kátia. Uhum, conhece a Kátia está aqui conheço. conosco, ela trabalha para o mundo orgânico todos os dias, trazendo boas notícias, trazendo novidades no mundo orgânico. Então, você que é da área de comunicação, Milena, conta um pouquinho como é que isso começou. Então, na verdade, acabou sendo uma coisa um pouco natural, assim, não foi uma decisão, fala assim, não, eu vou querer mudar de vida. Eu morava em Curitiba, eu sou aqui do interior de São Paulo, de Cândido Rodrigues, os meus pais moram aqui, e a gente tinha um sítio, a minha família tinha um sítio que a gente herdou pela minha mãe, né, do meu avô materno. Legal. E o sítio estava arrendado. E eu trabalhava em Curitiba, numa multinacional automotiva, com assessoria de imprensa. O sítio estava arrendado, as coisas não estavam indo bem, então começou aquela discussão se vendia o sítio, o que ia ser feito, né? Porque nenhum dos filhos lidava com agricultura, né? E aí eu já era consumidora de orgânicos, já gostava dessa questão da sustentabilidade. Eu falei, por que não transformar o sítio para uma produção de orgânicos? E foi assim, e aí os meus pais aceitaram, meus irmãos também acharam a ideia boa, enfim, até que a gente começou assim, buscar informação, como que fazia, o que precisava fazer. É um começo assim um pouco complicado até você não encontrar a gente contratou um consultor na época que foi a pessoa fundamental para a gente conseguir fazer essa transição, para conseguir dar os passos, enfim, para explicar para a gente o que precisava ser feito, né, para a gente conseguir ter a certificação orgânica. E então, assim, e eu achei no início que eu fosse conseguir conseguir conciliar meu trabalho em Curitiba com o sítio. Mas eu vi que é longe, são 750 quilômetros, e as coisas É no não chão, né? andavam, né? Hoje eu sei que tipo é demorado, né? Eu acho que vinha muito dessa questão do jornalismo, é tudo para hoje, é tudo para ontem, e aí a agricultura muda totalmente o seu jeito de pensar, né? Porque tudo tem o seu tempo, o tempo da natureza, a gente tem que saber ter paciência, enfim, cultivar as plantas e aí eu acabei decidindo sair da empresa e vim para cá, para estar mais perto, para conseguir fazer o negócio engrenar mesmo. Então, isso foi em 2018, no início de 2018. E você já começou direto com a fruta, você já foi direto para a manga, não pestanejou. Na verdade, a gente já tinha manga plantado no sítio, a gente pegou uma parte do sítio, a gente retomou uma parte do sítio, uma outra parte ficou arrendada ainda. A gente foi aprendendo um pouco do manejo orgânico nessa parte, e essa parte tinha manga, né? E foi aonde a gente conseguiu primeiro a certificação, enfim, que foi na manga, e uma parte que estava em Pousio, que não tinha nada plantado fazia uns 10 anos, né? E aqui a gente está numa região que tem a tradição de produção de frutas,
né? Tem muita manga, tem muito limão. Acho que o forte aqui da região é a manga e o limão. Agora está vindo muito forte o abacate. Tem goiaba também. Então, assim, a gente está numa região produtora de frutas, né? Então, meio que a opção por fruta acabou sendo uma coisa natural, assim, tipo, já foi natural a gente optar por fruta, porque já é a vocação da cidade, já era a vocação do sítio. Então, a decisão acabou sendo natural de optar por Quer dizer, fruta. na verdade, assim, se você fosse dar um conselho para quem está nos ouvindo, para quem quer plantar, para quem quer entrar no cultivo, o primeiro conselho que eu estou depreendendo da nossa conversa aqui é que você pegaria já a própria, é, a própria o que a terra já estava produzindo, ou seja, a própria aptidão da terra, e aí investir nisso, né? É, é porque assim, a aptidão, o que já está produzindo, a aptidão da terra, ele já vai te indicar a aptidão da região, né? O que, que funciona Sem na dúvida. região, enfim. Então, eu acho que sim, né? Eu também estou fazendo uma experiência com pitaia, não tem pitaia aqui na região, muita gente. Mas assim, a gente vê que no quintal e para consumo muita gente tem. Mas eu optei por fazer essa experiência porque a gente tem 1 hectare de solo muito raso no sítio, que dá uns 50 centímetros de profundidade. E aí, o que, que a gente vai fazer para aproveitar esse solo raso? Ele tem uma fertilidade boa, mas ele não tem profundidade. Aí a pitaia tem uma raiz rasa e a gente acabou fazendo uma experiência para ver se dava certo. A gente tem 250 plantas e tá indo super bem. Tá com 1 ano e meio, tá produzindo já, mas as plantas estão muito pequenas ainda, então tem uma produção para venda ainda, mas está indo bem e a gente vai investir aí no cultivo de pitaia. Então, assim, a gente tem que sim respeitar a vocação que a região tem, que o sítio tem, mas a gente também tem que estar atento a oportunidades, né? Porque é um negócio, né? E a gente tem que estar vendo o mercado e tem que estar vendo o que a gente pode fazer para aproveitar melhor o espaço e a terra que a gente tem, né? Uhum. Hoje o carro-chefe da Laverani, né, que é a sua empresa, hoje o carro-chefe de vocês é a manga. Quantos pés de manga você tem no chão hoje? A gente tem 2,7 hectares de manga, são 430 plantas, né? Mas, assim, é o nosso carro-chefe, é a única coisa que a gente tem uma produção em escala, que a gente consegue vender, que a gente manda a nossa produção para São Paulo. Eu mesmo que faço as vendas e tenho uma empresa que faz o transporte para a gente. Mas assim, o nosso carro-chefe ao lado da manga, mas que vai ser o nosso principal carro-chefe, vai ser o limão. O limão Tahiti Ah, orgânico, que a gente. Aí a outra parte do sítio que a gente retomou depois, a gente renovou toda. Ela já era plantada com limão, já era cultivada com limão. E a gente desmanchou, renovou toda a área e plantamos limão. A gente optou por um porta-enxerto, que é o citromelo, que é um uhum. porta-enxerto bom, ele é menos suscetível à doença, mas ele demora um pouquinho mais para começar a produzir. Então, o limão já está com 2 anos e a gente espera começar a colher limão aí no final desse ano. Vamos ver, tomara que dê tudo certo. Maravilha. E Você tem uma forma de cultivo que é muito interessante, e eu queria que você contasse para o povo que está nos ouvindo, e quem não está ouvindo agora, provavelmente vai ouvir quando a gente publicar esse nosso bate-papo. Você trata suas plantas com homeopatia. Conta um pouco disso para a turma, porque isso é uma coisa absolutamente inovadora no mundo orgânico. As pessoas, muito provavelmente, elas não sabem que existe essa forma de manejo, de cultura, e isso trouxe muito bom resultado para você. E eu queria que você compartilhasse isso com as pessoas que estão nos assistindo, porque essas boas e novas ideias que estão dando certo, elas têm que ser divulgadas. Então, eu queria que você contasse essa inovação que você usou aí. isso, então, eu conheci a homeopatia, na verdade, quando eu ainda estava buscando o que ia fazer, e aí volta naquela questão da vocação, eu imaginei no princípio que a gente fosse ter uma granja.
produção de ovo orgânico. Mas a vocação do sítio realmente não era essa. E aí eu fiz um curso e eu conheci o João Nabuco, da homeopatia rural. E aí no final da palestra ele mostrou umas coisas muito interessantes que eles fazem com cana-de-açúcar, com milho, e eu fui conversar com ele, tinha muita gente conversando com ele, eu acabei perguntando, dá para usar homeopatia no limão? Ele falou, dá. Aí eu peguei o contato e não conversei com ele. Passou um tempo, a gente estava com a manga, a gente não tinha o limão plantado ainda, e a manga estava amarela, e a manga tinha vários problemas, a manga tinha traquinose. Aí eu resolvi ligar para ele e falei assim, João, eu tô com esse problema, você acha que a homeopatia pode me ajudar? Ele falou, não, pode ajudar, e eles fazem um trabalho muito personalizado, né? Então, eles têm uma ampla gama de tratamentos homeopáticos e eles vão entender a sua realidade para indicar qual é o melhor tratamento homeopático para você. E a gente conseguiu, e a gente começou a fazer esse trabalho com ele. Então, assim, o que ele fala muito, né? Que tipo, a homeopatia vai ajudar a planta a ter uma resistência, ele não vai substituir o seu tratamento, o seu manejo, a questão da nutrição, mas ele ajuda a planta a ficar mais resistente a pragas e doenças. E assim, me deu muito certo, tanto que hoje na manga já faz 2 safras que a gente não usa mais nada, a gente só faz a nutrição e o tratamento homeopático. E aí a gente não tem antracnose, a gente não tem problema de mosca das frutas, a gente não usa nenhum tipo de inseticida. Então, assim, nem os biológicos, nada. A gente só, na manga, só trabalha com nutrição e homeopatia. Então, eu vi no teu currículo que você tem essa especialização em microbiologia e recomposição de solo. Sem dúvida nenhuma que tratando bem do solo, ele trata bem da planta, né? É um ganha-ganha. Né? Você tratando bem do que vai nutrir a sua própria planta, sem dúvida nenhuma, isso só tem ganho. E queria que você falasse um pouco desse tratamento de solo que você acaba fazendo, que tem dado resultado para as pessoas que estão nos assistindo, que produzem em larga escala, em média escala, elas possam aproveitar um pouco do teu conhecimento para que isso possa ser divulgado como uma boa notícia. Conta um pouquinho dessa micro na verdade, eu estou terminando agora, acabo de entregar meu TCC numa especialização que eu fiz em solo e nutrição de plantas pela Exalc, e que foi uma alfabetização para mim, assim, porque eu venho da área de jornalismo, eu não entendia nada de agricultura, e foi muito fundamental para eu entender conceitos, para eu saber entender as análises de solo, as análises de folha. E eles têm, apesar de não ser com foco no orgânico, eles têm muito foco na questão da sustentabilidade, né? E aí foi assim que eu me encantei muito por essa parte de microbiologia. Eu até estou acompanhando os cursos da Andios que eles fazem online, enfim, muito voltado para isso, que é uma agricultura mais moderna e muito com essa questão da sustentabilidade, né? Então, é você estimular a vida no solo, que já era uma coisa também que a Ana Primavera falava, mas agora tá mais científico, vamos dizer, né? Tipo, tem mais estudo, hoje já tem análises que você pode fazer para ver se a quantidade de micro-organismos que você tem no solo, que micro-organismos que ele tem, qual é a função que eles têm. A gente está iniciando esse trabalho, né? O sítio, ele estava num processo, estava com um solo muito desgastado. Ele não tinha um solo com presença de alumínio, que já era uma grande coisa, ele já era um solo tipo que não tinha contaminação, mas ele é um solo desgastado em termos de fertilidade, com muito baixa matéria orgânica. Então a gente está fazendo esse trabalho aí com adubação verde de entrelinha. Quem me auxilia nessa parte é o Roberto Branco, do Instituto Agronômico de Campinas, né, do IAC, ele que está me ajudando a escolher as melhores espécies, enfim, para você melhorar
Para o nosso público leigo, conta um pouquinho o que é essa adubação de entrelinhas, um pouquinho para o pessoal entender o que você está falando, que senão fica muito abstrato. É plantar adubação verde, é plantar tipo crotalária, milheto, eu vou plantar tremoço agora, porque existe. Qual que é o nosso objetivo? Assim, geralmente na entrelinha do limão, as pessoas plantam crotalária, não, plantam braquiária e vai roçando a braquiária para formar matéria orgânica, né? A gente optou por ter uma rotação de culturas, porque na agricultura orgânica tem muito essa questão da rotação de culturas, enfim. Então a gente vai fazendo adubação verde com crutalária, com milheto de verão, e agora a gente vai entrar com o tremoço no inverno. Ele tem essa função de ciclar nutrientes, né, de puxar o nutriente que está lá embaixo no solo, trazer de volta para a superfície. E ele também vai melhorar, vai incrementar a matéria orgânica que a gente precisa. E essa diversidade de raízes, ela vai estimular a presença a variedade, né? A presença e a variedade de micro-organismos no solo. Então, também a gente vai conseguir ter um ganho aí nessa parte microbiológica, para tornar o solo mais resistente, as plantas mais sadias e mais resistentes a pragas e doenças, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, porque nesse curso eu aprendi que quanto mais você tem diversidade de raízes, melhor em termos de microbiologia vai estar o seu solo. E a gente já tem tido alguns resultados, a gente já conseguiu incrementar a quantidade de micro-organismos na área de limão, onde está sendo feita uma pesquisa. E também a gente vê, assim, que tem muita atividade de minhoca. Mas, assim, o solo está com uma atividade de minhoca bem alto mesmo. Então, isso deixa a gente bem feliz, assim, significa que o trabalho que a gente está fazendo está dando resultado. Porque a oxigenação do solo vai ficando cada vez melhor, Exato. sem dúvida nenhuma, as raízes vão ficando cada vez mais felizes. Ou seja, você está falando uma coisa absolutamente simples e, na verdade, eu acho que o que você está falando é complexamente simples, por um lado, e simplesmente complexo por outro, porque essa sua inovação nada mais é do que pegar a própria natureza a serviço da própria natureza, né? Sem ter que usar nenhum tipo de químico, um pouco de inteligência com as coisas naturais, devolver elas na hora, no momento certo, no lugar certo, traz o melhor da própria terra. Essa técnica sua com o micro-organismo, com a microbactéria, traz mais vida para o solo, e trazendo mais vida para o solo, traz mais vida para a sua planta, traz mais nutrientes para o seu produto, traz mais ganho na sua produção. Eu estou vendo aqui, que acompanha a gente aqui, ó, o Chico Musatti é produtor, está cheio de produtor nos assistindo aqui. Tem, ó, pessoal do Orgânico, Silveira entrou, ó, tem bastante gente aqui que trabalha o seu Chico eu conheço, ele é meu vizinho praticamente. Então, o pessoal que está participando aqui com a gente, eu queria que trouxesse as dúvidas, porque a dúvida de um, sem dúvida nenhuma, é a resposta do outro. E essa interação é muito importante, porque nessa rede a gente busca esse tipo de conexão feliz, no sentido de que quando você traz uma informação boa e alguém aproveita, é um ganha-ganha. Você se especializou, você foi lá, agora está apresentando a sua tese de conclusão de curso, ou seja, você está se especializando e trazendo aqui novidades de última hora, novidades top de linha, onde você já mostrou ganho, né? Então, as pessoas que nos acompanham aqui nessa rede, sem dúvida nenhuma, elas passam a ter acesso a informações de pessoas como você, Milena, que está super up-to-date com as coisas, está super mergulhada no teu mundo, trazendo novidades para a sua própria terra. E aí agora a gente estende essas novidades para as pessoas que nos acompanham, para que todo mundo tenha esse ganha-ganha com as informações. O mundo nosso hoje está muito carente de boas informações. Infelizmente, quando a gente liga a TV, quando a gente liga o rádio, a gente não tem acesso a muito boas notícias. E você agora, com essas inovações que você trouxe, com homeopatia, trabalhando os micro-organismos da Terra, traz só novidades boas. Eu queria que você compartilhasse cada vez mais isso com as pessoas, com quem está nos assistindo aqui, porque esse tipo de informação é o que leva o ganha-ganha. Aqui está, Neves Lafayette. O que é bom para a horta de quintal
em termos de preparar a terra? Uma boa pergunta para você. Oi, lá. Aí nós estamos falando de uma escala menor, né? Mas vamos ver aqui para o Lafayette. Que dica que a gente pode dar para o Lafayette aqui, que quer preparar uma hortazinha no quintal da casa dele? Oi, Lafa, tudo bem? O Lafa, ó, meu grande amigo lá de Curitiba. Então, assim, na horta, a gente tem uma horta aqui, a gente está tentando trabalhar muito com composto, né? Composto orgânico que ele pode comprar numa loja dessas de plantas aí, de plantas ornamentais, geralmente tem, assim, o que a gente usa? Composto. E a gente usa como fonte de nitrogênio um produto que chama casco e chifre, farinha de casco e chifre, torrado e moído. Tem 18% de nitrogênio e como a gente tem uma quantidade muito baixa de nitrogênio nas folhas, a gente tem identifica essa dificuldade. Mas eu acho assim que ele trabalhando com um composto bem equilibrado, tem composto orgânico disponível, ele vai conseguir ter um bom resultado na horta dele. E uma coisa legal de fazer também, que eu tenho feito um pouco lá no sítio, é você fazer a sua área de compostagem, né? Você deixa um cantinho ali e vai jogando os restos de fruta, de legumes, e você vai fazendo e depois você pode usar, porque isso também vai ativar a vida no solo, vai melhorar a microbiologia do solo. Só que você vai demorar um tempo, né? Se a pessoa está com pressa aí na horta, mas assim, vai ativar a microbiologia do solo e você vai poder adubar a sua horta com esse composto que você vai fazendo, né? Eu acho que pressa para cultivo, pressa e cultivo são duas coisas que não combinam, não, né? Não. O alimento orgânico, ele respeita o prazo da natureza, ele respeita o prazo da sazonalidade, na verdade, o orgânico, ele traz em si a palavra respeito, né? E a palavra respeito ao tempo, né? Não adianta a gente querer acelerar o tempo com produção, porque se a gente for ter esse tipo de mentalidade, a gente vai cair nos químicos, né? A gente vai cair na superprodução usando elemento químico. E esses elementos químicos, a gente não tem uma certeza exata do quanto eles são prejudiciais a médio e longo prazo para a nossa saúde. Então, para quem briga por uma vida saudável, para quem tem um plano de saúde, e esse plano de saúde é um plano de escolha de alimentação saudável, de escolhas saudáveis, ele tem que ter essa parte que você acabou de colocar, né? O respeito pelo tempo, o respeito pela terra, o respeito pela ciência. E a ciência não no sentido de usar a química, porque a química, por ciência também, eu acredito que ela deveria ter um pouco mais de estudo a longo prazo para entender se alguns cânceres que hoje a humanidade vem sofrendo, elas não são do uso decorrente em pequenas doses dessas químicas que vêm no alimento. Por exemplo, alimentos que a gente consome com casca, eles vêm com esse resíduo químico. E esse resíduo químico, ninguém garante que esse consumo todo dia um pouquinho não pode trazer um prejuízo a médio e longo prazo. Então, o respeito à ciência nesse sentido, do cultivo da terra, de trazer o melhor para a terra, trazendo essa engenharia que já estava pronta quando a gente nasceu aqui, né? É só saber juntar coisas boas no momento e na hora certa, agora extrair o melhor. Você falando isso, me ocorreu uma coisa que é muito simples, que qualquer pessoa pode fazer na horta da sua casa antes de plantar. É fácil encontrar a semente de girassol. O girassol também é uma planta que pode ser usada para adubação verde. Então, no canteiro ele pode semear o girassol, quando der flor, ele corta e deixa decompondo lá no solo, depois ele planta. Dá para fazer adubação verde em casa, sim, com o girassol, que é uma semente fácil de encontrar, né? Porque as outras sementes, às vezes, é um pouco mais difícil da pessoa encontrar para fazer uma adubação verde em casa, mas com a semente de girassol dá para fazer. Você imagina que bonito? Olha aquele monte de girassol. E ainda vai ficar bonito. Além da beleza. E aí, para quem quiser, ainda dá para fazer um banho de girassol num domingo, por exemplo, carregado de energia boa. Ou seja, gente, a natureza ela tem disso de bom. Se a gente souber trabalhar com a natureza, ela, na verdade, ela trabalha a favor da nossa raça todos os santos dias.
tudo que se consome nesse planeta vem da natureza. E esse respeito pela natureza é algo que a gente tem que levar a sério, né, Milena? E eu vejo que esse teu carinho com o teu cultivo, esse teu carinho com a homeopatia é uma coisa muito bonita. Olha, tem um amigo que deve ser amigo de todos vocês também, é uma pessoa que está no mundo orgânico há 30 anos, que é o Lilico, do Rancho Biju, que produz queijo, por exemplo. Todo o gado dele é produzido com homeopatia. Todo o leite que ele produz é produzido através de processos de homeopatia. Ele tem lá na produção dele, tem na fazenda dele, a filha dele é veterinária e ela trata todo o gado com homeopatia. Todo o solo é tratado de forma orgânica. O leite, então, nesse caso, o leite dele passa a ser orgânico, ele tem essa certificação orgânica. Ele produz o alimento para o gado dele de forma orgânica, o gado dele é tratado de forma orgânica com homeopatia e ele tem uma rentabilidade excelente, o queijo dele tem um sabor sensacional. Eu estou fazendo propaganda de coisa boa porque é isso que merece propaganda. Não, mas eu acho que a homeopatia na agricultura é uma coisa nova, relativamente nova, né? Mas é um super aliado, sabe? É um super aliado na produção, assim. Tem coisas incríveis, assim, tem resultados incríveis. Eu até falo assim, o meu problema é que eu não deixo nunca uma área testemunha para mostrar como é com homeopatia e sem homeopatia. Eu acredito na homeopatia e eu pulverizo em tudo. Eu nunca deixo uma área testemunha, porque eu fico com dó das plantas que não vão receber homeopatia, e, enfim, e eu quero ter o resultado, né? Então eu não fico. Mas quem faz essa experiência de ter uma área com homeopatia e sem homeopatia é uma diferença muito grande. É nítida a diferença. Dá uma dica. Quando a gente fala homeopatia, nós temos uma larga escala. Dá uma dica do que você chama de homeopatia, por exemplo, para o cultivo da fruta. Existe uma homeopatia específica para manga, uma específica para o limão? Não, a gente teve uma geada muito forte, que a homeopatia ela é um produto usado para a sua necessidade. Algumas plantas, elas vão bem com determinadas homeopatias, isso teria que conversar com o pessoal da homeopatia rural para poder entender melhor, né? Mas, assim, no limão, por exemplo, eu uso a homeodose, que eles chamam, que foi muito bem no limão. Assim, eu comecei a passar, eu usava na manga, e eu comecei a passar e vi que estava dando resultado. Então eu continuei. O João falou: não, Milena, tá dando resultado, segue. E é a homeopatia que eu uso. E, enfim, então, mas assim, quando teve as geadas aqui, que pegou muito forte no sítio, eu liguei correndo pro João, falei: João, nossa, João, no sítio, o que eu faço? Aí ele falou assim: não, entra com a Homeo 21, que é uma homeopatia para estresse climático. E também eu ando quando foi plantada, quando a planta foi replantada, então tem essas que ajudam a diminuir o estresse da planta. As nossas plantas, assim, elas tiveram uma muito rápida, muito boa, e a gente teve 3 geadas consecutivas aqui no sítio, então eu acho que isso ajudou a gente a segurar muito, assim, as plantas responderam muito bem à homeopatia e voltaram a brotar muito rápido, sabe? Então a gente teve... E as geadas seguintes, que eu já estava preparada, elas afetaram menos as plantas, apesar de terem sido mais fortes do que a primeira geada. Então, inclusive, nisso, a homeopatia ajudou. Só foi ganha-ganha. Estava resistente. Então, assim, é um super aliado. Né? Eu uso as homeopatias da homeopatia rural. Já que a gente vai falando assim, vou fazer propaganda de uma coisa legal, então eu já vou dar o nome da empresa, que se alguém tiver interesse, né? Mas isso que é legal. Eu não vejo problema nenhum em a gente anunciar uma coisa boa. O interesse da nossa rede lá de sustentabilidade, de pegada verde, o nosso interesse é que esse mundo seja privado de coisas boas, para que a gente tenha bons modelos a seguir. Se você, para mim, é um bom modelo, eu gostaria que você fosse para todos os outros que nos assistem. E se essa empresa produz um produto bom e que não danifica o solo, não danifica o meio ambiente, não traz nenhum tipo de problema de saúde para nenhum ser humano,
Gente, isso tem que ser divulgado. Então, fala mais uma vez o nome dessa empresa aí, sem problema nenhum. Nós não estamos ganhando nada com isso, nós estamos ganhando Não, saúde. sim, Né? não, a Então, gente está cada vez ganhando, mais pessoas sim, ganhem todo mundo saúde. ganha. Esse é o Homeopatia ganha-ganha. rural, eles têm um Instagram, inclusive, que é bem legal. Homeopatia rural. Homeopatia rural. Legal. Então fica aí a Isso. dica da homeopatia rural. Gente, entre em contato com essa empresa, busca essas informações, porque ó, o que a Milena acabou de colocar para a gente, ela passou por 2, 3 geadas, ela não teve a perda que ele imaginou que poderia ter, como já teve no passado. Quem de nós, produtor, não passou por geada e não teve perda? Eu tive, por exemplo, o ano passado, com a geada do meio do ano, eu perdi 90% do que estava no chão. Só 90%, não foi tudo, não. Foi só 90% Então, que eu perdi. só Ou seja, quase triste. nada. É muito triste. Quase nada. Quase nada. Ficou 10% para eu contar a história. Eu tinha uma pergunta aqui, e parte dela você já respondeu, mas eu queria que você fosse mais fundo. Aqui, ó, na busca de autossustentabilidade do sistema de produção, quais foram os principais desafios para ser cada vez mais sustentável? Hoje, eu sei, e as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que plantam, sabem que essa questão de sustentabilidade, da gente como produtor ser sustentável realmente, é uma situação absolutamente difícil no nosso país, onde nós temos aqui 35 mil produtores de alimentos orgânicos, não temos exatamente um grande incentivo do Estado, do governo federal, nem dos governos municipais e estaduais. Esses incentivos são bastante prejudicados e a necessidade de sustentabilidade é algo que toda empresa precisa. Quais foram as suas dificuldades? Quais são as dificuldades que você está tendo? Agora acho que chegou a hora do chororô da gente aqui, para que as pessoas entendam e saibam que não estão sozinhas nesse caminho. Olha, na verdade, assim, quando eu comecei a falar que eu ia produzir orgânico, muita gente me falou: você vai ter esse problema, vai plantar limão, não vai ter jeito, não dá para fazer limão sem veneno por causa do greening, enfim. Então, e aí eu não ignorei tudo isso. Claro que eu ignorei por um lado, né? Mas eu não ignorei exatamente porque assim eu fui me precaver, né? Eu fui ver como eu poderia, porque na agricultura orgânica a gente tem que agir preventivamente. Então eu fui buscar informação para ver como eu poderia lidar com aqueles problemas. Muito legal o que você falou. Na agricultura orgânica a gente tem que agir preventivamente. Sensacional a sua frase. Sensacional. Vai, segue aí. Só respondendo rapidinho aqui a Silvia. Sim, a homeopatia pode ser usada nas plantas do jardim. A minha mãe usa nas orquídeas dela e deram muita flor. Ela está bem feliz. Bom, enfim, voltando. Legal. Então, assim, eu fui buscar informação para eu me precaver desses problemas que todo mundo falava. Mas, menino, o maior problema hoje, que se alguém me perguntar qual é o maior problema de cultivar orgânico, principalmente assim numa escala que eu replantei 6 hectares de limão, é o mato. Nossa, haja capina. E isso tem um custo alto, sabe? Tem um custo alto. Não é fácil o trabalho da pessoa nesse sol que tá aí, esse período de chuva que é maravilhoso e precisa até chover mais do que tá chovendo, mas lidar com o mato. E a gente tem muito colonial no sítio. Então, essa parte é bem complicada. Tá sendo bem difícil mesmo, porque não tem outra forma. A gente roça, agora eu estou adaptando a roçadeira para ter uma roçadeira ecológica para ajudar nessa questão de abafar o mato na linha do limão, mas assim, não tem como, sabe? Você tem que carpir a linha do limão, não tem jeito. Então, principalmente quando a planta está pequena, talvez isso seja reduzido, né? Quando o limão já estiver grande. Mas por enquanto a gente tem um trabalho enorme e uma dificuldade bem grande de controlar o mato. A gente faz adubação verde, vai roçando, vai puxando o mato em cima, mas não tem como não fazer capina. É muita capina. E não é fácil capinar um sítio no sol da meio-dia com 30 graus. Não, e isso para quem é dona de casa vai saber bem como é o trabalho. É o trabalho de todos os dias, né?
todo dia você tem que limpar a casa, varrer, todo dia você tem que arrumar a cama, lavar louça, lavar roupa. E para quem está na roça, todo dia é dia de capim, né? De capinar. Não, e Todo você dia é capinou dia. assim, você chegou no final, você olha para trás, ó, o mato lá. Já Tá está tudo de crescendo de novo. novo. Já tá ali de Mas novo para se essa capinar. é a maravilha da Terra, né? Essa é uma das maravilhas da Terra, né? A gente tem que saber Uhum. lidar com esse tipo de adversidade também. É. Enquanto a gente estava falando aqui, você estava respondendo essa minha pergunta de sustentabilidade e das dificuldades. Entrou aqui para participar com a gente uma pessoa especializada em biohacking, que é o Kim Richelli. Nós vamos ter logo uma live com ele também para falar de biohacking, que não chega a ser uma novidade, né? Porque nada desse mundo é novo, por isso que a gente chama de descoberta, devia estar coberto em algum canto, e aí quando a gente descobre, quando a gente tira aquele véu, aquilo é revelado, mas só é revelado o que já existe, né? Então, Uhum. muitas técnicas que a gente hoje tem como moderna, como supostamente moderna, elas são muito antigas, muito provavelmente elas se perderam ao longo dos anos, e o que foi recuperado ao longo dos anos, infelizmente, foi a parte da inteligência química da coisa. Mas eu aposto sempre na inteligência da natureza das coisas, por um mundo cada vez mais natural. Então, eu fiz questão de exaltar a presença do Kim aqui, porque ele é um especialista em biohacking, e se ele tivesse chegado 10 minutos antes, ele teria ouvido um pouco sobre a homeopatia rural. Mas aí fica gravado para quem não ouviu em tempo real, um pouco sobre a história da homeopatia rural e todas as diferenças que ela tem feito para quem produz com homeopatia rural, que tem sido uma grande inovação, trazendo de volta um pouco da ciência natural nas coisas naturais, para que a gente tenha uma vida cada vez mais natural, sem um apelo ecológico, sustentável, sem ser chato, né? Porque uma das frases que eu digo que gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Trazendo cada vez mais alegria, mais felicidade, porque esse deveria ser o consumo da gente, né? Um consumo cada vez mais consciente de que a gente está colocando dentro do nosso organismo o melhor. Nenhuma mãe, eu acredito, que em sã consciência, quando compra um produto dentro de um supermercado, numa feira, nenhuma mãe compra uma consciência de que aquele alimento está cheio de agrotóxico e coloca na boca de um filho. Nenhuma mãe, infelizmente, faz essa conta na hora de comprar. Infelizmente, na hora de comprar, o que se observa é o preço. Eu vou até fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas só para que as pessoas tenham uma ideia. Para todo mundo que está aqui, de alguma forma não, todo mundo que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, seja em qualquer tempo ou espaço, consome, come. Alimento orgânico ou não. E aí eu te faço uma pergunta, mas assim, manda real na lata. Quanto custa o quilo da sua manga, por exemplo? Olha, eu vendia 3,50 o Tá, quilo. ó, vocês ouviram? Custa para um produtor R$ 3, R$ 3,50 o quilo da manga. Então, o que eu estou colocando para vocês não é nada inatingível. Não é nada inatingível. Eu vou passar a fazer essa pergunta para todos os produtores que eu tiver essa conversa. Sabe por quê? Para que as pessoas tirem essa coisa horrorosa de que o mundo orgânico ele é absolutamente mais caro, que ele é inatingível, que isso foi feito por uma classe social A, B ou C, e isso não é verdade. Então, se as pessoas pesquisarem um pouco mais, se as pessoas forem atrás disso, aonde está a sua manga? Onde a pessoa pode comprar essa manga? Olha, na verdade, assim, eu tenho alguns clientes que são distribuidores, eu não tenho venda direta. Eu tenho um intermediário entre. Eu sempre tenho um intermediário entre eu e o consumidor. Seja uma loja orgânica em São José dos Campos, tem uma loja que vende a nossa manga, que é a Sene, da Sene Orgânicos. Eu vendo para quem faz cestas orgânicas, então tem muita gente que faz cesta que compra a minha manga, e eu vendo para distribuidoras, como a Gogri, enfim, que tipo, eles embalam com a marca deles, que é Be Organic, e aí tá nos supermercados. Então, assim, eu também a nossa manga tem a marca Orgânicos da Serra, enfim, tem os clientes que compram
da gente e que revendem, né? Então, diretamente de mim, assim, eu não vendo para o consumidor final. Mas eu tenho os clientes, eu tenho sempre um intermediário. A gente até pensou no início, a gente criar um rótulo e a gente embalar e vender com a nossa marca. Mas aí a gente achou que não vale a pena a gente competir com os nossos clientes. A gente tinha uma meta de fazer um raio de 150 quilômetros aqui, no máximo, para distribuir. Mas aí a gente chegou à conclusão que, tipo, operacionalmente falando, em termos de investimento, o sítio é inviável, o sítio não é produtivo e a gente não tem interesse nenhum em competir com os nossos clientes, sabe? Então, e o sítio Só assim. Uma coisa engraçada. Só uma coisa engraçada, Milena. A Kátia está dando risada aqui, dizendo que gostou. O Instagram vai derrubar a gente pelas verdades. Olha, pelas verdades, vários mártires morreram. Eu não sou mártir, nem quero ser mártir, mas eu tenho um compromisso com a verdade, um compromisso com as pessoas que nos seguem, por acreditar que a gente está divulgando coisas boas, verdadeiras, corretas, honestas. E esse trabalho eu faço com o maior prazer do mundo. E que essas verdades elas sejam multiplicadas por todos nós, né? Através de um raciocínio coerente, através de uma verdade, dessa sustentabilidade que você busca, mas com responsabilidade com a terra, com responsabilidade com o seu cliente, com responsabilidade para aquele que consome o seu produto. E eu desejo que assim seja para todos os produtores, para que as pessoas que vão comprar, que elas conheçam a história, e a história é real. Porque, infelizmente, muitas vezes, no momento que esse produto está atravessando, ele vem cheio de histórias que não são verdadeiras. E esse produto, às vezes, chega na prateleira, esse quilo chega na prateleira a 12, 15 reais. E eu, particularmente, acho isso um verdadeiro abuso. E é isso que, infelizmente, torna inviável, muitas vezes, o consumo do orgânico. Então, eu sempre estou aqui estimulando para que essas produções cresçam, para que mais pessoas plantem, porque daí a gente ganha uma escala maior. E aí, com essa escala maior, a tendência é sempre que o preço baixa. Né? E aí, eu fico. Essa questão de preço, para mim, sempre é uma questão problema, assim. Eu acho que a gente tem, sim, eu acho que tem margem para diminuir o preço dos orgânicos, tem margem. Claro. E assim, o que as pessoas falam, é mais caro produzir orgânico? Talvez em termos, eu não sei, porque eu nunca produzi o convencional. O que eu sei, é muito caro fazer a capina, tem a certificação, que é todo um esforço, que também torna o produto mais caro. Talvez em termos de insumos não seja tão mais caro, mas ele demanda muito mais mão de obra, né? E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para quem trabalha com orgânico, porque assim, a gente tem que manter a sustentabilidade financeira do produtor. Por quê? Eu falo isso, eu estou numa região aqui que eu sou cercada de produtores convencionais. E o que eu vejo? Eu vejo, gente, que muitas vezes eles fecham um ano no vermelho. Entendeu? Porque nessa questão de preço, de moer, de ter que vender barato, de querer ter um produto barato, tipo, a pessoa fecha no vermelho. O que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para reduzir custo. E ele vai reduzir custo cada vez usando um veneno mais forte, entendeu? Porque é uma questão de sobrevivência. Você acha que todo mundo aqui acha uma loucura eu carpir, porque eles aplicam Roundup. O Roundup. Então, mas o Roundup, ele mata até gente. Imagina a planta. Ele mata toda a sua vida no solo, ele mata o mato, a sua vida no solo, entendeu? Mas ele eu acredito que o Roundup mata até pensamento, viu, Milena? Exato. Eu acredito que o Roundup é bom de matar mesmo. Exato, mata mesmo. Só que ele reduz custo de produção. Por quê? Porque as pessoas estão sempre querendo pagar barato nas frutas, entendeu? Então, eu acho que a gente tem margem para reduzir o preço dos orgânicos, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não entrar. Eu acho que tem que se aplicar mais tecnologia para aumentar a produtividade, que ainda a produtividade do orgânico tem gente que consegue ter uma produtividade maior que no convencional,
mas ainda na média geral ela é mais baixa, né? Para quem não é tão técnico, para quem não usa tanta tecnologia de produção, né? Mas, assim, o que eu vejo que aqui eu sou com a Kátia está falando aqui, me desculpa, apenas não concordamos que seja uma questão de sobrevivência comercializar um produto com veneno. Não, não é exatamente uma questão de sobrevivência, mas o que eu vejo aqui, que são pequenos produtores, que é uma região com muitos pequenos produtores, esse ano, por exemplo, quem plantou limão fechou no vermelho, entendeu? Então eu acho que a gente. E você ganha dinheiro quando plantou cebola. Em Minas Gerais não foi bem a cebola. Teve prejuízo, o produtor de lá teve prejuízo, porque choveu muito, estragou a cebola. E o que acontece aqui? Quem plantou cebola aqui ganha muito dinheiro naquele ano. Entendeu? Então é uma loteria. Então, assim, Mas isso infelizmente, isso é comum. Sabe? É comum. Então, assim, infelizmente, existem os grandes produtores que sempre vão ganhar dinheiro, mas existe o pequeno produtor, que aqui eu estou numa região de 90% de agricultura familiar, que muitas vezes é sobrevivência, sabe? É a realidade que eu vivo aqui, que eu vejo, né? Então, Kátia, me desculpe aí que a gente está discordando, mas assim, olhando para o pequeno produtor aqui da minha região, que eu estou olhando no meu umbigo, eu vejo assim que eu discordo totalmente da pessoa usar Roundup, 100%. Mas assim, claro. Sem querer te cortar, mas trazendo uma notícia legal, ó, tem um negócio da Organis legal aqui, ó. Você é que nem o stand da Organis na APAS. Show! Uma ilha orgânica cercada de convencional por todos os lados. Muito legal, muito legal. E a Kátia está dizendo o seguinte, André, pergunta para ela do trabalho que ela faz na Organis, que é muito especial. Eu queria que você me falasse, então, já que nós estamos falando da Organis, me fala rápido, porque nós já estamos com 50 minutos e eu ainda tenho uma pergunta para te fazer. O que você faz de bom na Organis? Conta pra gente. E o público da Organis que está te vendo aqui. Então, não, eu tento ajudar eles um pouquinho quando eu consigo, mas um pouco com assessoria de imprensa, que foi o que eu sempre fiz, e também escrevendo as histórias orgânicas, que eu ajudo lá um pouco eles, né? De acordo com o que eu vou conseguindo, e ultimamente eu tô meio em falta, porque foi um final de ano muito, muito corrido. Mas, enfim, vamos ver se a gente retoma as histórias orgânicas agora no início desse ano. Milena, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos com 50 minutos, daí daqui a pouco o Instagram pede para a gente se retirar. Antes que ele peça, eu queria te fazer uma última pergunta. Me fala um pouquinho o que você pensa do mercado externo, se você vai se preparar para ele, porque o teu produto eu conheço, ele é muito bom, ele é digno de ser... Na verdade, eu acho legal exportar, até pela história do Brasil, pelo mercado externo, pelas divisas brasileiras, quando ela alcança o mercado externo, eu acho isso muito legal. Mas eu acho legal quando também o produto melhor do nosso produto fica aqui e ele é consumido aqui. Quando você aumentar a sua produção, você pretende mandar um pedacinho embora? Olha, eu pretendo sim ter uma certificação de exportação, né? Eu estou focando na certificação para exportação europeia, porque eu vejo que tem muita demanda, especialmente do limão. Mas assim, eu só vou exportar se eu não tiver demanda aqui no mercado interno. Se eu tiver vendendo meu produto aqui, mas assim, o que eu vejo com a manga? Eu tenho 430 pés de manga. Ele não não é pouco, se você for pensar. Mas dá umas toneladas, vai. Dá umas toneladas aí, dá umas 30 toneladas. E eu não consigo vender tudo isso como orgânico no mercado interno. Então, assim, se eu tiver a certificação, eu consigo destinar uma parte, sim, para o mercado externo, e isso facilitaria, tipo, eu não tenho perdas, né? Porque eu acabo tendo perda porque eu não tenho consumo, o mercado não absorve toda a minha manga, o mercado interno, porque tem muita gente que produz manga. Então, assim, eu acho que o mercado externo ele é sim uma alternativa nesse sentido. E eu estou me preparando para isso, para eu ter uma possibilidade de exportação. Uhum. Maravilha, maravilha. Tem mais um comentário aqui que eu faço questão de ler, porque eu estou me sentindo hoje no meio de heróis. O Orgânico Silveira.
mas no mundo orgânico, muitas vezes também fecha no vermelho. Olha, eu estou me sentindo verdadeiramente no mundo de heróis aqui. Todos os heróis, produtores, uma salva de palmas para vocês. Exato. Produtores que trabalham de sol a sol, de domingo a domingo, de segunda a segunda, produzindo, trabalhando para um mundo melhor. Mas eu acho que é por isso, que a gente tem que se unir, a gente tem que divulgar assim, as tecnologias que fazem aumentar a produtividade e a gente tem que tomar um cuidado de não querer abaixar o preço dos orgânicos a qualquer custo. Sabe? Eu acho que a gente tem que ver onde tem margem para baixar, tem sim margem para baixar, mas eu acho também que justamente porque eu tô fechando no vermelho todo ano, né? Eu espero que isso mude a partir do ano que vem. Vai mudar. Mas assim, eu tô trabalhando para isso, mas o orgânico Silveira, ele realmente tem razão. Muitas vezes fecha no vermelho. Por isso que eu acho que a gente tem sim que se unir nessa questão de tecnologia, de ver o que está funcionando. Eu também uso pó de rocha, não só que é uma tecnologia sustentável, né? Também uso pó de rocha lá no sítio, aliado à adubação verde, que é para tentar reduzir tipo custo de insumo, porque o pó de rocha ele é um insumo mais barato, mas ele é um insumo de longo prazo porque ele é de liberação lenta. E por isso mesmo que eu acho que a gente tem que se unir, e a gente que trabalha nesse setor, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de ser justo, sabe? Sem dúvida. No preço. Não ser uma facada para o consumidor, que dá para não ser, e também pagar um preço que seja justo para o produtor, que precisa ter sustentabilidade financeira também. Né? Adorei a sua frase. A gente precisa ser justo. Né? E essa busca de justiça está dentro de todo mundo, tanto de quem produz quanto de quem consome. Então, a partir dessa frase, eu quero te fazer uma pergunta. E, na verdade, não é uma pergunta, vou te fazer um pedido. Eu queria que você deixasse registrado aqui para todo mundo que está nos ouvindo ao vivo e para quem vai nos ouvir ao longo do tempo. Deixa uma frase que você gostaria que ela repetisse e ecoasse por todo o tempo. Deixa uma frase bonita para a gente como um encerramento dessa nossa conversa, a partir do que você acredita. Deixa uma mensagem bonita para a gente. Eu acho que a gente tem que se ver como aliados. Eu acho que a gente tem que manter uma união assim do setor de orgânicos, de quem trabalha com orgânicos. A gente tem que manter essa união, porque eu acho que é isso que vai continuar, está crescendo, né? E a Organis tem os dados de crescimento, é um mercado que cresce e a gente precisa estar forte para atender essa demanda unidos, sabe? Acho que trocando essa questão de tecnologia, de custo, de como ser sustentável, não só do ponto de vista ambiental, de oferecer um produto que vai levar saúde para as pessoas, mas também que tenha uma sustentabilidade financeira de toda a cadeia. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser justo e tem que estar unido, sabe? Acho que não podemos nos entender como concorrentes. Então, eu vou pegar a síntese da tua frase e vou colocar da seguinte maneira. A gente tem que ser mais colaborativo e menos competitivo. Exato. Certo? Né? A união faz a força. Exato. E é isso que a gente está buscando, sustentabilidade através de colaboração e de união. Exato. Eu acho que para resumir é isso. Eu acho que é isso. E aí fica meu agradecimento a todos vocês que participaram aqui, que escreveram, que colocaram as suas opiniões. Se você tem opiniões... E a Kátia não fique brava, que realmente a gente não pode minimizar os malefícios dos agrotóxicos. Exatamente por isso que eu estou aqui defendendo essa ideia dos orgânicos. Não, a Kátia tem uma mente super aberta, trabalha todos os dias como nós todos estamos do mesmo lado. Se às vezes há uma divergência de opinião, é para que a gente chegue num consenso, e é isso que nós estamos buscando aqui. Exato. Então, se você tem essa pegada verde, se você tem essa vontade de que o mundo seja cada vez melhor, entre em contato com a gente. Busca a gente nas redes sociais, pla.ep.br, a hashtag pegadaverde.pla, e dessa forma você pode participar postando alguma coisa boa nas redes sociais, trazendo uma notícia boa para que a gente acredite num mundo mais verde, mais sustentável,
uma pegada mais honesta, mais coerente, que tem a ver mais com a gente. Então, aqui, eu me despeço de vocês, agradeço profundamente o tempo de vocês, desejo a todos vocês um bom final de semana, um excelente começo e uma semana profícua para todos vocês, cheio de paz, amor, harmonia, saúde e bastante felicidade. Muito obrigado a todos muito vocês. Obrigada mesmo. Foi muito obrigada pelo conversar com você. convite. Muito bom. Foi bom mesmo. Minha primeira vez numa live. Muito obrigada. Mas foi bem legal. Gostei também. Eu agradeço a sua participação, agradeço o seu tempo, as suas boas ideias. E sempre que você tiver uma boa ideia, traz para a gente, que a gente distribui aqui. Combinado, então. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Tchau. Tchau.